coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem e já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra em plano de guerra. Vai, já ouço o louvor que é a arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando lá. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura, santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem te dado, Ele tem nos dado um novo canto, um novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Vamos! E não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. 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 Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. Deus da minha vida. Quem quiser sair pode ir chegando, viu? A gente vai esquentando aqui. Quem quiser vir daqui pra frente pode vir, fica à vontade. É. Ele é o Deus da sua vida. Ele é o seu farol. É pra Ele que você olha. Então vamos adorar. Oh! Que é isso? Prosseguir! Diga, diga, vá! Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu Aqueles que precisam, diga! Eu preciso te sentir todo dia e olhar
olhar pra tua luz pra não me perder. Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, declare bem, Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Então diga! Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, ação de tudo. Deus, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Tira o pé do chão, prosseguir. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Senhor, tu és a minha alegria. Diga, 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 diga. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Declare que Ele é o Deus da sua vida. Fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai. eu preciso do Senhor. O que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Seu sangue
já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno Deus. E o véu se rasgou. Sua luz em mim brilhou. Sua glória me cobriu. Mas que vencedor eu sou. Mas que vencedor eu sou. Que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Nas palmas! Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Que é isso, prosseguir? Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia! Glória a Deus. Vamos combinar um negócio? Toda vida que a gente canta essa música, o pessoal lá da minha igreja diz que eu me atrapalho, que eu não sei o que é direita e o que é esquerda. Mas eu vou explicar para vocês. Eu aprendi desde muito novo que a nossa função aqui é conduzir a igreja à adoração. Então se a igreja vai para a direita, eu vou para a direita junto com a igreja. Tá? Então se vocês me virem indo para a direita, a minha esquerda, é porque eu estou junto com vocês. Então, ó, para a direita, para a esquerda. Não é isso? Vamos testar? Para a direita, vai, todo mundo. Oh, oh. Para a esquerda. Vamos prosseguir. A tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Minha entrada, minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei. E o quê? Transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre a provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei. E o quê? Transbordarei. Pra direita, pra esquerda, pra minha frente e para trás. Pra direita, pra esquerda, pra minha frente e para trás. Todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh. Sou abençoado, yeah. Vamos! Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim a promessa. Prosperarei,
possuirei. Sobre nós há uma promessa. Esperarei. E o quê? Transbordarei. Pra direita, pra esquerda, minha frente e para trás. Pra direita, pra esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia. Deixa eu compartilhar algo com vocês bem rápido. Não, acabou não. Acabou não. Ainda tem lenha para queimar você? Eu também tenho. Meus irmãos, o nosso primeiro prosseguir, eu tinha 15 anos de idade. Escuta isso aqui. Escuta isso. Eu tinha 15 anos. E nos preparativos para o prosseguir, eu estava sentado no fundo da igreja. Não era aqui, ainda era lá na Antônio Brasílio. Eu estava sentado sozinho. Meus amigos já iam todos tocar no prosseguir. Eu estava meio que isolado. E duas pessoas da liderança da JNI, pastor, da liderança da JNI, disse assim: esse congresso só vai dar aborrecente. Eu escutei aquilo e guardei no meu coração. E as inscrições foram rolando. Era o termo que usava antigamente, que hoje usam para vocês: geração Nutella. Já ouviram, né? Eu guardei aquilo no meu coração e as inscrições foram rolando. E quando o pastor Marinildo percebeu, só eu não tinha feito minha inscrição. Ele disse: por que você não fez a sua? Eu falei: não, por nada não. E ele insistiu muito. E eu não disse o porquê. Ele perguntou se era questão de dinheiro, se era questão de transporte, o que estava acontecendo. Eu não falei para ele. Ele fez minha inscrição sem eu saber e disse: sua inscrição está feita. Eu tive que pagar, e paguei e fui chateado com aquilo. E quase que eu me perdia por ter escutado alguém da liderança da JNI, da minha igreja, me chamar de aborrecente. Eu não aborrecia ninguém. Eu estava indo para a igreja com o coração voltado para o Senhor. Eu queria ser um adolescente que pertencesse a Jesus, um adolescente que ajudasse a transformar a minha geração. Eu vivia conflitos dentro da minha casa. Eu queria ser exemplo dentro da minha casa. E alguém me disse: você é um aborrecente. Você aborrece as pessoas. Sabe o que é que eu quero te dizer com isso? Não deixa ninguém colocar na tua mente que você é da geração Nutella. Tem algum Enzo aqui? Não ri, não é engraçado. Não é engraçado. Já ouviram falar isso? Os meninos de hoje em dia é tudo Enzo. Não é. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. Você tem força. Você tem lenha para queimar. Você tem lenha para queimar. A nossa lenha, a lenha daqueles que lá atrás eram chamados de aborrecentes, alguns se apagaram, viraram cinzas e não servem mais para nada. Não deixa ninguém te chamar de geração Nutella. Em nome de Jesus.
Eu tenho uma filha de 13 anos, vai fazer 13 anos. Ela não é Nutella, ela é crente em Jesus. Você é crente em Jesus. Fique firme, permaneça, coloque sua lenha para queimar todos os dias no altar do Senhor. E transforme a sua geração. Seja exemplo dentro da sua casa. Queime sua lenha até o final. Quando Jesus te levar com Ele, a minha eu vou queimar até o final. Carol, a sua você queima. Vogel, você queima a sua. Lívia, você queima a sua. Vamos queimar juntos. Vamos queimar juntos. Nós temos lenha para queimar. Temos lenha sim. Não vamos virar cinzas. Vamos virar uma JNI que transforma essa cidade. Aleluias, aleluias. Aleluia. Oh, vem com teu Santo Espírito, ó Deus. Vem sobre essa geração, Pai. Um barulho diferente. Santo Espírito de Deus, queima em nossos É como o corações. vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, Desce, Santo Espírito. pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Oh, aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus, sopra sobre essa geração. Batiza, Pai, com teu Santo Espírito. Ouço um barulho diferente. É como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos. A casa está A preparada. casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Oh, Deus. Oh, Santo Espírito, ouve essa oração. Ouve, Pai, esses corações sinceros. Batiza com fogo, Acende Pai. outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós.
Acha em nós verdadeiros adoradores que dizem essas palavras com verdade. Acende a chama em nós. Reaviva essa JNI. Reaviva em todo o estado do Rio Grande do Norte. Em todos os lugares onde tiver um jovem nazareno, reaviva essa chama outra vez. Oh, Santo Deus eterno, que Teu Santo Espírito nos encha, que Teu Santo Espírito nos capacite, que Teu Santo Espírito arde em nós, para queimar nessa geração, para sermos exemplos para essa geração, para mudarmos a história do nosso estado. Oh, Santo Espírito de Deus, nos dá um espírito de ousadia. Acende em nós uma chama para falar do Teu amor, da Tua graça, das Tuas misericórdias. Acende em nós o desejo de Te adorar dia a dia. Acende outra vez daqueles que um dia se apagaram. Acende outra vez, oh Santo Espírito de Deus, onde tiver um jovem que participou desse congresso um dia e que sua chama tenha apagado ou esteja fraca, que Teu Santo Espírito vá lá onde ele está agora e acende outra vez. Incomoda, fala, ministra, em nome de Jesus. Nós temos lenha para queimar, lenha para queimar. Nós queremos queimar mais, nós queremos ser purificados, nós queremos viver uma geração santa. A graça e a paz, povo de Deus. Bom dia, gente linda. Gente, como é bom estar aqui com vocês. Como é bom esse momento de adoração, de celebração. Eu digo a vocês que desde ontem, gente, Deus tem falado no meu coração de forma tremenda. Literalmente, nós às vezes pensamos que vamos dar alguma coisa, mas Deus, Ele proporciona encontros especiais para alimentar também o nosso espírito, a nossa alma. Eu tenho sido abençoado demais pela vida de vocês. Não vim sozinho. A mulher mais linda desse salão está comigo, a minha esposa Nádia Mello. Então ela está comigo. Tem um garoto de 1,90 m aqui, de 15 anos, o meu filho, Pedro Henrique, também está aqui. E como eu estou feliz de ter esse momento com eles aqui. Gente linda, quero externar também minha alegria, minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Também a Thales pelo convite. Pastorzão, estamos juntos, lindo trabalho, louvado seja o nome do Senhor. Mas, sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 28. Versículos 18 a 20. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. A palavra do Senhor nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse ajuntamento. Muito obrigado por esse momento, Deus, que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Nesse momento, Pai, eu te peço, não permita que o teu servo aqui venha atrapalhar, mas que eu não venha somente transmitir através da minha voz, mas que seja a tua voz falando ao coração do seu povo. Fala conosco nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, ontem, na abertura logo, o pastor Bernardo aqui trouxe uma palavra abençoada.
E nós tivemos ali, né, a leitura, 1 João, capítulo 4, 9 e 19, e ele tratou algo muito interessante aqui. Foi ministrado que nós somos filhos amados. Quando Cristo nos encontrou, Ele trouxe uma convicção de que nós temos alguém que nos ama muito. Também falou sobre filhos curados, ou seja, não somente o amor, mas que Cristo também proporcionou cura na nossa alma. E nós vimos um mover lindo aqui no final da ministração. E também nós somos filhos seguros, nós temos uma rocha, nós temos um ambiente, um porto, onde que proporciona essa segurança para nós. E nessa manhã, eu quero pensar com vocês e após tudo isso, e após esse mover, após essas seguranças que nós temos, e aí o tema da nossa reflexão dessa manhã é uma fé que se multiplica. E nesse processo eu queria perguntar aqui para vocês, quem aqui está vivendo esses dias de um intensivo, um mover do Espírito Santo, que conhece alguém que ainda não tem Jesus no coração, mas que você ama tanto essa pessoa e está sentindo falta? Levanta a sua mão. Quem aqui conhece alguém que não tem Jesus ainda e que você tanto ama? Levanta a sua mão, só para eu ver. Ok, muita gente. Queridos, veja bem. Vivemos em tempos que o título cristão não somente, infelizmente, tornou uma questão de um mover, de uma transformação do indivíduo, quando, na verdade, nós estamos vivendo um tempo que o termo cristão gerou um marketing. Eu sei que, às vezes, nós, evangélicos, nos emocionamos quando vemos algum famoso colocar uma faixa 100% Jesus na testa, e aí, entre os fãs de uma modalidade específica, e fica eufórico dizendo, olha, fulano aceitou a Jesus, mas daqui a pouco aquele que botou uma faixa 100% Jesus, ele está no iate com seus amigos, com várias mulheres, bebidas e tudo mais. E é interessante isso, que o termo ser Cristos ou cristão, nós precisamos ter um entendimento que é sobre um propósito de sermos discípulos à imagem de Jesus. E ser discípulo de Jesus, igreja, não é apenas frequentar uma igreja. Ser discípulo de Jesus não é apenas cantar louvores. Não é apenas você, na sua rede social, postar um versículo específico ou repostar uma mensagem de um pregador influencer que você segue nas suas mídias sociais. O que nós precisamos ter um entendimento que ser discípulo é seguir Jesus de uma forma tão real que outros também decidam segui-lo. Isso é ser discípulo. E o termo discipulado, gente, não termina quando você encontra Jesus. Na verdade, ele começa quando alguém o encontra, ou seja, encontra Jesus através da sua vida. Esse é o cerne. E aí Cristo Jesus, ele não veio apenas salvar. Ele veio para formar discípulos. Vocês estão entendendo? Cristo, ele não veio apenas para salvar. Ele veio para transformar homens e mulheres, jovens, adolescentes, a refletirem o caráter dele aqui na terra. E esses comprometidos com uma missão para espalhar as boas novas aonde eles e elas residem. E isso acontece quando? Quando Cristo ressuscita. E quando ele ressuscita, ele deixou a maior incumbência da história. Deixou uma ordenança, que essa ordenança não apenas ficou ali para os 11 discípulos, mas que na verdade é uma grande comissão para toda a igreja. E essa igreja inclui esse distrito, essa juventude. Todos nós estamos inseridos na grande comissão de Jesus. Amém, queridos? Mas vamos lá. O Evangelho de Mateus, ele termina como começou.
o Evangelho de Mateus. E como é que isso acontece? Com a presença de Deus entre os homens. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, quero ler para você. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, nos diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E nós vamos olhar então o cumprimento em Mateus 28, 20, quando diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha que coisa linda! Cristo Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, que em Mateus 1, 23, é um reflexo do que foi dito por Isaías em 7,14, de que Cristo estaria com a sua igreja. E aí nós vamos pensando aqui, porque nesse momento Jesus, o que é que tinha acontecido? Jesus tinha morrido, mas naquele momento tinha ressuscitado. E os discípulos, eles estavam vivendo uma grande roda gigante de emoções, onde que eles lidaram com o luto, o tempo gerando a dúvida, e aí, ao mesmo tempo, daqui a pouco aparece quem? Cristo Jesus, ou seja, a ressurreição. E Cristo glorificado, ele aparece para eles aonde? Na Galileia. E a Galileia foi o mesmo lugar onde havia o chamado para o discipulado. Vê que coisa linda, irmãos. O Deus conosco, o Emanuel, em Mateus 1. Em Mateus 28, o Deus Emanuel presente. No ambiente de encontro, quando foi convidado aqueles homens para segui-lo, lá na Galileia. Nesse momento finale, Jesus lá na Galileia. E quando nós vamos construindo aqui essa linha de pensamento, esse retorno à Galileia simboliza um grande recomeço. Por quê? Porque Jesus os levou de volta ao ponto inicial em que os encontrou, para que pudesse reafirmar o propósito original sobre a vida daqueles homens. Não foi somente uma resolução da eternidade, mas foi um fato de propósito sobre a vida daqueles homens. E quando Jesus volta para o início, ei, estou indo para o meu lar, onde eu os encontrei. Esse ambiente vai ser agora um lugar de envio. E esse lugar de envio será marcado porque através da vida de vocês, vocês irão impactar a história da humanidade através do meu poder. Gente, isso é lindo demais. Porque Cristo disse àqueles homens praticamente: vocês foram chamados para me seguir, mas agora vocês são enviados para multiplicar. O comentário Moody, teólogo, ele diz que esse encontro ele não foi secreto. Não foi uma coisa restrita, Jesus e os 11. Muitos estudiosos acreditam que esse episódio se conecta à aparição que é descrita em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Onde que, nesse momento, o apóstolo Paulo nos fala que tinha em torno de 500 irmãos naquele ambiente. E mostra que a grande comissão não é uma missão para poucos. A grande comissão não é uma missão para poucos, mas é para todos os discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá, versículo 18. Tenha um pouquinho de paciência. Verso 18 diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Já inicia aqui o final do Evangelho. E nesse momento aqui, Jesus inicia declarando o que? A sua autoridade universal. Antes de enviar,
Cristo, ele estabelece o fundamento. Para que vocês sejam enviados, eu tenho poder para fazer isso. Eu detenho o poder para liberar sobre vocês poderes, para que em meu nome vocês façam coisas maiores do que eu fiz. E Jesus, ele posiciona a sua autoridade. E quando nós pensamos a palavra autoridade, fala sobre direito legítimo de governar. Vê que coisa linda, gente. Jesus, ele nasce como cordeiro. Cordeirinho, calado. Foi julgado pelos próprios homens, traído pelos seus, pelo que ele veio. Mas no dado momento, após a sua ressurreição, não é mais o Jesus cordeiro que foi sacrificado. Nesse momento volta Jesus o rei, o todo-poderoso que diz, toda a autoridade eu tenho. Agora ressurgiu o grande rei. E aí tira um pouquinho a visão que nós temos, de que quando os céus se abrirem, a trombeta tocar, não vai vir um cordeirinho, irmãos, vai vir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para buscar a sua igreja. Ele vai vir firmado em sua glória e majestade, glória essa que nós não vimos enquanto nós o sacrificamos, mas eis que Jesus, ele vem buscar a sua igreja pela autoridade de ser o Rei dos Reis sobre todos os deuses. E aí, quando nós pensamos sobre isso, nos revela que nenhum lugar, nenhum ambiente está fora do domínio de Cristo, e nenhum discípulo e discípula está fora da sua cobertura. Você crê nisso? Porque antes de você ir, o discípulo precisa reconhecer quem o envia. Eu não tenho poder, irmãos. Podemos fazer aqui um envio. Mas em nome de quem? Do Alex. Meu Deus do céu. Se for no meu nome, você vai se quebrar por aí. Mas se você tem consciência, quem o está enviando, que não é o Alex, mas que é o Cristo Jesus, para uma missão específica, independente aonde seja, meu irmão, minha irmã, você vai quebrar geral lá. Coisas extraordinárias irão acontecer. O extraordinário vai acontecer, porque você não vai no meu nome, você vai no nome daquele que está acima de todos os nomes. O versículo 19 nos diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. O lindo aqui, na versão NAA, a palavra utilizada é o ide. Só que, vou puxar aqui na minha Bíblia digital, na NVI, versículo 18, 19 diz o seguinte, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E o maravilhoso é que esse ide aqui não é apenas sobre um local específico para você gerar discípulos. Na verdade aqui, é enquanto vocês vão. Ou seja, é sobre um movimento. Então, se eu saio hoje daqui dessa conferência, vamos almoçar daqui a pouco. Você não precisa esperar, meu jovem, homem e mulher, de que Deus te diga, olha, você vai precisar ir lá para Ponta Negra, no restaurante X, e você vai falar do meu amor. Não é. É enquanto nós finalizamos essa sessão, ao sair por aquelas portas, a primeira pessoa que você encontrar, você vai dizer, Jesus te ama. Você vai entrar no ônibus, o cobrador, Jesus te ama. Você vai entrar no Uber, ei, Jesus te ama. Você vai para a faculdade e vai dizer, Jesus te ama. Você vai para o trabalho e vai dizer, Jesus te ama. Ou seja, todo o ambiente ao qual os nossos pés estão colocando, aquele é um ambiente missionário. Aquele é um ambiente onde que o evangelho, ele tem poder para formar homens em discípulos. E aí entra aqui. Mude novamente, ele destaca que Jesus não disse, façam convertidos. Me tragam um povo para encher o ambiente, não é. Me faça homens para ser pregadores, não é. Cristo pede o quê? Discípulos. Não é convencidos, não é convertidos. Cristo colocou sobre os seus
o poder para formarem discípulos. Pessoas que viessem viver o Evangelho e não apenas ouvir sobre o Evangelho. Qual foi o efeito na vida daqueles homens, irmãos? Que quando Jesus sobe aos céus, os discípulos estão ali reunidos, junto com um grupo de mais de 100, clamando, orando, Espírito Santo, a promessa vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Acende outra vez, acende outra vez. Eis que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. Irmãos, o resultado da pregação daqueles homens está aqui, ó. Está aqui. Você é fruto da pregação dos primeiros discípulos de Jesus. E quando nós temos esse entendimento, irmãos, aqueles homens deram a vida por Jesus, o único que morreu, velho, por idade, foi João, o resto decapitado, o resto enforcado, vários tipos de mortes, atrocidades fizeram, mas todos aqueles homens morreram convictos de que as suas histórias não iriam acabar ali, mas que a mensagem de salvação iria alcançar uma juventude que estaria reunida nesta manhã para ouvir sobre a sua missão e o seu papel. Versículo 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse momento aqui, Jesus apresenta a base da comunidade da fé, a nossa base, a nossa existência. Por que nós estamos aqui? Porque o batismo, irmãos, o batismo na verdade representa uma identidade. O batismo fala sobre pertencimento. O batismo, queridos, é sobre um sinal público de que agora pertencemos a Deus. E aí, o que é que entra para dar esse pertencimento a nós? Que a forma trinitária, ou seja, a ação da Trindade, revela que o batismo cristão é totalmente diferente de qualquer outro rito. Por quê? Porque o batismo cristão é sobre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós precisamos lembrar que ao batizar, a igreja declara que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E que cada novo discípulo e discípula estão reunidos, unidos a esse Deus relacional. É sobre isso. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui Jesus encerra. Jesus encerra com o coração discipulado. Porque ele diz, ensinar para obedecer. E o verbo utilizado no grego aqui indicou sobre transmitir algo de forma que o outro pratique. Não apenas teoria, é sobre vida prática. E aí, vamos observar que Jesus, ele chama a atenção dos discípulos para que eles pudessem ensinar sobre as boas novas, proporcionando um novo caráter nos seus ouvintes. E que esse caráter transformado iria levar em quê? Em obediência. E sobre quando pensamos em discipulado, é sobre a educação do reino. Sobre ensinar os homens a viverem como os cidadãos do reino de Deus. Agora, vamos lá. Jesus, ele finaliza dizendo, e eu estarei convosco todos os dias. E aqui é a coroa da comissão. Aqui, Jesus promete não apenas poder, Jesus promete presença. Ele não liberou o poder e saiu. Aí, gente, fiz a minha missão. Entreguei minha vida por vocês. Agora, tchau. Vou lá receber santo, 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 sentar no meu trono, voltar ao estado original de todas as coisas, mas não. Jesus disse, ei, eu estarei convosco
todos os dias. A presença de Jesus, queridos, é o combustível da missão que nós temos. É a promessa bendita de Cristo, que Ele não apenas envia, mas que esse mesmo Jesus, Ele caminha lado a lado com cada um dos seus. É o entendimento de que a presença de Jesus é que transforma o impossível em algo realizável. Então, os discípulos, ao ouvirem tudo aquilo, eles tiveram um entendimento que não estavam sozinhos. Porque o mesmo Jesus que enviou os discípulos é o mesmo Jesus que caminha lado a lado. E essa é a promessa para nós também, queridos. Quantos homens de Deus que estão vivendo o que estão vivendo, e não é porque estão sós, é porque Jesus está do lado. Jesus é aquele que entende as lágrimas da solitude ministerial. Jesus é aquele que está do seu lado, meu irmão, minha irmã, para esse desafio que Ele tem colocado no seu coração. Jesus, Ele está do seu lado para poder encarar essa sala na sua universidade, em que homens e mulheres estão tentando escarnecer a tua fé. Jesus está do teu lado dentro da sua casa, quando o seu pai e a sua mãe tentam até proibir de você vir à igreja para ouvir o evangelho. Jesus, Ele está do seu lado, porque a presença de Jesus é o que transforma o medo em movimento. Mas, ok, Alex, diante de tudo isso, dessa realidade dos discípulos, o resultado esses homens da história já têm. O número de cristãos alcançados, as histórias de grandes mártires, o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil. Gente, e para nós aqui nessa manhã? Quais são as lições que eu posso tirar? Não sei se você gosta de anotar. Eu anotei ontem a pregação do Bernardo todinha. Eu sou antigo, gente. Mas se você gosta de anotar, a primeira lição dessa leitura, nessa manhã, é: todo discípulo vive sobre a autoridade de Cristo. Todo discípulo vive a autoridade de Cristo. A geração atual, nós, temos que lidar com algo que é chamada autonomia. Já nascemos e queremos mandar em nós mesmos. Temos uma autoridade própria, uma identidade específica. Faço o que eu quero, é do meu jeito, é do meu tempo. Não, meus pais não têm acesso ao meu quarto. Não, ninguém tem acesso ao meu celular. É do jeito que eu quero. Mas olha, o discípulo de Jesus, ele começa quando ele compreende que a vontade dele se dobra diante da autoridade de Jesus. Não é mais sobre o que eu quero, não é mais o meu poder, não é mais a minha autoridade. Até porque a minha autoridade e a minha liberdade iria me levar para o inferno. Mas quando nós somos encontrados por Cristo, é sobre um reconhecimento da autoridade dele sobre nós. E aí eu pergunto para você nessa manhã: você reconhece Jesus como Salvador? Quem reconhece Jesus como Salvador aqui, irmãos? Mas você reconhece Ele como Senhor? Entenderam? Você reconhece Jesus como Salvador? Amém, glória a Deus. Por quê? Porque muitos entregam a vida por medo de ir para o inferno. Só que relação com Jesus, gente, não é sobre medo. É sobre gratidão. E quando eu sou grato por aquilo que Jesus fez na cruz, Ele é o meu Senhor. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não é mais sobre os meus sonhos, não é mais sobre os meus planos. Converse, queridos, jovens, aprendam a ouvir os cabelos prateados desse ambiente aqui. São homens e mulheres que abriram mão e são histórias extraordinárias. Talvez tenha ex-médico, ex-advogado, ex-empresário, ex-atleta, homens e mulheres que abriram mão de tudo para viver 100% esse evangelho, para pregar na noite que você levantou a mão, para viver para Jesus.
Porque reconheceram não apenas que a salvação vem de Jesus, mas que a autoridade de Cristo é o qual nós precisamos nos submeter para viver os planos deles. Amém, queridos? Porque a fé que não se submete, ela não frutifica. A fé que não se submete, ela não frutifica. Segunda lição. Todo discípulo gera outros discípulos. Vamos repetir comigo, irmão? Estou vendo vocês calados aqui. Vamos lá. Todo discípulo gera outros discípulos. Igreja linda, ser discípulo é ser parte de uma corrente viva. Ela não é estática. Ser discípulo é sobre você andar em movimento. E a fé só é autêntica quando ela se multiplica. Uma fé autêntica só quando você propaga a mensagem que te salvou para uma outra pessoa. E não existe discipulado estéril. Não existe. Se não há multiplicação, queridos, há estagnação. E se há uma estagnação, haverá o quê? Morte. Vai morrer. E aí entra no erro que muitas vezes a gente comete. Que quando a gente não mais discipula, quando nós não geramos discípulos à imagem de Jesus, eu vou ficar estagnado. E quando eu estou estagnado, o que é que vai acontecer? O saudosismo. Porque no meu tempo era assim, porque no meu tempo os resultados, porque no meu tempo, irmãos, nós estamos 11/10/2025. Por favor, em nome de Jesus, nós não fomos chamados para estarmos apegados ao passado. Por mais que o passado pode ter sido muito bom, mas existe uma realidade no hoje. E que Cristo quer usar você hoje, não é você no passado. O passado ficou, lembranças boas, eu trago à memória aquele que me traz esperança. Meu Deus, era forte, era tremendo. E agora? Oxente! Vamos impactar Natal para Jesus. Em vez da gente olhar para o passado, o que acontecia, vamos agir para que aconteça hoje. E quando nós pensamos sobre isso, André, ele não pregou para multidões, mas ele apresentou Pedro a Jesus, irmãos. E esse Pedro foi aquele que após a descida do Espírito Santo, pela mensagem de salvação, alcançou o quê? Milhões de pessoas. Mais de 3.000 pessoas se renderam através da mensagem de Pedro. E não se contou a mensagem que os outros discípulos, ao mesmo tempo, em várias línguas, estavam pregando e que com certeza houve salvação. Então, a maior evidência de maturidade espiritual não é sobre você cantar, não é sobre você tocar, não é sobre você servir, não é sobre você fazer qualquer coisa aqui dentro, mas é sobre quando alguém sendo transformado através de você. Gente, como é bom. E isso é lindo, irmãos. Eu ia perguntar mais cedo, disse, gente, quem está aqui, sentado, onde você está? E talvez aí do teu lado está o seu discípulo. Mas fica essa como reflexão. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque nós precisamos de alguém parecido conosco. A primeira evidência de alguém parecido conosco é quando nós casamos. É interessante que no casamento, o homem e a mulher, por passar tanto tempo, se conhecem de tal forma que um olhar, você já sabe que o seu cônjuge não está legal. É extraordinário. Eu sou muito brincalhão. Eu gosto de pagode gospel. A Nádia, música clássica. A diferença. E aí, através de nós, veio o quê? O Pedrinho. E aí, ontem nós ouvimos, o Pedro é a mistura dos dois. Gente, meu primeiro discípulo
obrigatoriamente tem que ser o meu filho. Obrigatoriamente. Mas o que acontece depois disso? O ministério. Nós estamos aqui, gente, Natal, chegamos ontem. Para a glória de Deus, um grupo de mais de 70 jovens foram para a cidade de Garanhuns fazer missão lá. Dentro desses, tem uns 4 que faz o mesmo penteado que eu tenho, a mesma barba, se estão se vestindo igual a mim. Pastor, o senhor comprasse camisa onde? Eu sou gordinho, gente, aí gosto de estar meio folgado. E eles estão envolvidos na missão tão quanto eu estou. Mas por que isso aconteceu, queridos? Tempo de mesa. Receber na minha casa os meus. Cuidar de cada um deles, cada uma delas. E para a glória de Deus, nós estamos aqui. Eles estão em Garanhuns. Tem um casal lindo que está em Petrolina pregando o evangelho lá também. Ou seja, o meu núcleo de discípulos espalhados em várias esferas nesse mesmo final de semana pregando o evangelho. E nós precisamos ter um entendimento. É que a maior evidência de maturidade espiritual é quando alguém está sendo transformado através da minha vida e da sua vida. A pergunta é: quantas pessoas neste ano, através da sua vida, meu irmão, minha irmã, estão sendo transformados à imagem de Jesus? Quantos? Essa é a pergunta. Terceira lição. Todo discípulo, repete comigo, todo discípulo obedece ao ensino de Cristo. Gente, o discipulado genuíno não é sobre um acúmulo de informações apenas. Porque às vezes a gente pensa que discipulado é sobre uma sala específica para formar pessoas para serem batizadas e serem recebidas numa membresia de igreja. E não é sobre isso. Mas é sobre uma caminhada de transformação diária. Passa-se as lições, mas continua-se os encontros. Passa-se os momentos clássicos, litúrgicos, sacramentais, mas a vida prática continua fora das paredes. E aqui não é sobre conhecer versículos, não é você incutar na cabeça de alguém para que ele ou ela aprenda versículo por versículo, mas é sobre viver os versículos. Ou seja, o discípulo, ele não escolhe o que vai obedecer, ele entrega tudo por obediência ao Senhor. E aí, nós entramos, que a obediência, ela é a linguagem mais alta da fé. Por que obedecer, irmãos? Não é fácil obedecer, irmãos. Não é fácil. Mas a palavra já diz, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando eu obedeço, existem os frutos da obediência. E como é bom, irmãos, quando nós formamos pessoas que primeiramente temem ao Senhor. Segundo, não apenas ouvem a sua palavra, mas praticam a sua palavra. Não apenas praticar, mas que tenham o prazer de alcançar outras pessoas, para que eles e elas possam cuidar, para que eles e elas possam forjar homens e mulheres à imagem e semelhança de Jesus. E último ponto, irmãos. Todo discípulo e discípula é sustentada pela presença de Cristo. Repete comigo, igreja. Todo discípulo é sustentado pela presença de Cristo. A jornada do discipulado, ela é cheia de desafios. E Jesus, meu Deus, Jesus formou uma equipe que eu não formaria. Porque quando nós pensamos em equipe, a gente pensa em escolher os melhores. A gente pensa nos top. Não, a equipe aqui, o cara é bom aqui na mídia, o outro aqui é bom em grupos pequenos, isso aqui, rapaz, fez uns cursos de discipulado. A gente quer formar o grande time. Nós pensamos que somos o Real Madrid. Queremos montar o melhor time. Gente, Jesus colocou o Zelote, cobrador de impostos, colocou Tomé naquele jogo. Gente, Jesus chamou um bocado de homens imperfeitos.
E durante o seu tempo, até a sua crucificação, Jesus na cruz ainda estava ensinando esses homens. E sabe que o lindo disso tudo, irmãos? De que o nosso Jesus, ele não prometeu facilidade. Não prometeu facilidade para aqueles homens durante todo o discipulado, mas Jesus prometeu companhia. Jesus não prometeu, ei, dê a sua vida a mim, entregue a sua vida a mim, que tudo vai dar certo. Eu vou dar um carro zero, eu vou dar um apartamento novo, eu vou te dar um casamento. Não foi sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Cristo, ele diz, eis que eu estou convosco até os últimos dias. Jesus, ele prometeu companhia. E aí eu pergunto para você, você tem caminhado consciente da presença de Jesus? Uma pergunta. Por quê? Quem anda com ele não desiste. Enfrenta os coliseus da vida. E aqueles homens enfrentaram os reis, enfrentaram os leões, enfrentaram os enforcamentos, enfrentaram as fogueiras. Aqueles homens enfrentaram tudo por amor a Jesus, porque eles tinham a consciência. Se os meus olhos se fecharem aqui, eis que eu irei contemplar Jesus como Estevão contemplou. No meio do apedrejamento, Estevão olha para os céus e entrega o seu espírito para Jesus. E o lindo disso tudo é que a presença de Cristo, irmãos, ela é o combustível dos que decidem prosseguir. A presença de Jesus é o combustível de todos aqueles que estão aqui nesse ambiente, nessa manhã, que decidem prosseguir. Discípulos por discípulos. Por que eu quero falar isso com vocês, irmãos? Ontem estava sendo aqui ministrado, e chegando lá no flat, vou fazer algumas pesquisas sobre a cidade. Eu não conhecia Natal, a não ser das lindas praias, e alguns pratos específicos, até de tapioca, com os peixinhos dentro. Esqueci o nome do prato. Ginga. Mas aí fui procurar algumas informações da cidade. Em agosto de 2025, Natal registrou 2.124 ocorrências de violência doméstica. E houve até uma redução, comparada a 2024, de 12,4%. Mas no Rio Grande do Norte, entre janeiro e agosto de 2025, os casos de violência do gênero Maria da Penha subiram de 11.156 para 11.665, ou seja, um aumento de 4,6%. Em Natal, o crime de estupro de vulnerável de 0 a 17 anos cresceu de 106% comparado aos últimos 4 anos. Natal, queridos, ao mesmo tempo, ela é apontada como a capital nordestina com maior porcentagem de adultos diagnosticados com depressão. Cerca de 13,2% dos maiores de 18 anos, o que equivale a em torno de 117 mil pessoas que nesse momento, queridos, estão travando uma luta com alguma doença psíquica. E aí nós entramos, que houve também um número de homicídios, e que foi muito expressivo durante o terceiro trimestre. Entre julho e setembro desse ano, foram 230 homicídios. Comparado ao ano passado, foram 77 a mais. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Eu poderia muito bem, juventude, trazer uma mensagem, finalizar e ir embora para o meu estado de Pernambuco, lutar minhas guerras que nós temos lá no meu estado. Mas, queridos, às vezes nós falhamos, que nós lançamos sobre as políticas sociais a responsabilidade dessa resolução. Também é o papel deles. Mas, gente, vocês estão vendo aqui um cara de 44 anos,
que nos 4 anos de vida, o pai dele, o meu pai, colocou uma espingarda de 2 canos e queria me matar. Vocês estão vendo um cara aqui, que o próprio pai, aos meus 9 anos, enquanto eu brincava com a minha irmã, ele disse que a minha irmã seria grande coisa na vida. Mas que quando eu passei, o meu pai disse, esse não será nada na vida. O meu pai tem a marca de ter proporcionado para a minha família várias e várias violências domésticas ao ponto de eu, com a minha mãe e a minha irmã novinha, temos que dormir no meio da floresta. Eu morava em Mariporã, São Paulo. Nós íamos ficar escondidos até amanhecer, porque o meu pai queria matar a minha mãe. E quando eu chego em Pernambuco, eis um cara sem identidade, que tentou criar uma identidade, se adaptando a andar em grupos lá na cidade, periféricos. Em que, nesses grupos, eu me tornei um alcoólatra. Aos 20 anos, esse cara que está aqui era um alcoólatra. Esse cara que está aqui era um prostituto. Esse cara que está aqui tinha inseguranças inúmeras que fez eu parar de estudar. Mas sabe quando isso aconteceu, queridos? Lembre que eu perguntei para vocês aqui no início, quem aqui conhece alguém que você tanto ama, mas que ainda não tem Jesus? Porque em janeiro de 2002, num domingo qualquer, eu estava muito bêbado na sala da minha casa. Minha mãe e minha irmã foram para a igreja evangélica. E daqui a pouco, quando a minha irmã chega, eu estou lá bêbado, bebaço. Não sei se aqui em Natal tem, mas lá em 2000, tinha essas rádios de músicas românticas. E todo bêbado, ele é romântico. Todo bêbado chora com música romântica. Eu estava lá chorando. Os amores que eu não tinha perdido ainda. Eu estava lá chorando, sensível. E chega minha irmã com uma carta. A minha tia escreveu para mim durante o culto. E no meio daquela mensagem, ela diz, filho, nós estamos com saudade de você. Você nunca mais apareceu nas reuniões da família. Mas eu quero te dizer que eu te amo muito e sinto sua falta. Mas existe alguém que te ama mais do que eu. E o nome dele é Jesus. Eu já estava chorando. Escutando música romântica, lendo aquela carta e chorando sobre o nome de Jesus. E no final da carta estava lá. Eu quero te dar um presente. Eu quero pagar a sua ida para o retiro de carnaval da minha igreja. Gente, eu já estava com o vestido separado que eu iria andar na troça carnavalesca do bairro. Gente, imagina esse cara vestido de mulher. Só estava esperando, estava tentando encontrar um sapato número 43. E eu chorando, eu disse à minha irmã, Alessandra, diga à minha tia que eu vou. Chego no acampamento, irmãos, aqui faz retiro, gente, faz retiro. Por favor, primeira noite, se for dar sopa, avisa aos acampantes, levem prato fundo. Porque eu lembro que na primeira noite, eu já cheio do demônio, queria estar pulando o carnaval. Chego lá na fila com meu prato raso, vejo um caldeirão de sopa e, irmãos, parece uns 7 espíritos entrou. Eu saí da fila bravo, brigando com a minha irmã. A turma lá comendo, e está lá eu e minha irmã, a turma pensava que até namorada, minha irmã, Alex, para com isso. Que nada, me trouxeram aqui para passar fome, eu vou morrer de fome, e vão dar sopa, prato raso. E eu lá dando um show, a minha tia, coitada, foi na cozinha, meu sobrinho está com fome, e as irmãs foram, quebraram 3 ovos, arrumaram 2 pães, minha tia foi na cantina, coitada, meu sobrinho endemoniado está invocado ali, manifestado, por favor, ela comprou R$30, me deu ali tudo, eu comi. Aquele tema, eu disse, eu vou embora daqui. Rodolfo, eu ia embora daquele lugar, mano. Só que para a glória de Deus, arrumaram um lugar tão ruim de acampamento, que era no meio da escuridão, no meio do mato. Gente, façam isso. Eu pensei, vou embora, não vou amanhã de manhã. De manhã tinha o quê? Cuscuz, inhame, macaxeira. Aí papai entrou. Comi. E daqui a pouco tem o culto. Gente, na minha conversão não me lembro de uma música melódica, né? Grande é o Senhor, não é.
A música do acampamento que me chamou a atenção foi videira, 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 vida. E eu aqui, ó, no cantinho junto com os endemoniados, porque todo mundo, ó, descrente em acampamento, ele se identifica, é impressionante. E eu, no antes de 24 horas, já estava com minha equipe, de mais 4. Tudo desviado, descrente, carnavalesco, estava tudo assim. E eu olhei os crentes dançando e disse, gente, eles são felizes. Que negócio estranho, estão dançando. E lá, e a minha esposa ministrando louvor. Estava ministrando louvor. Aí eu desisti de ir embora. Na segunda-feira à noite, irmãos, meu coração já estava queimando. Porque eu não tinha encontrado na bebida o que viesse preencher a minha alma. Eu não encontrei no sexo o que viesse preencher a minha alma. Eu não encontrei nas brigas, nos funks lá em Recife. Eu não preencheu a minha alma. Mas existia alguém naquele acampamento que tinha um poder sobre mim. E eu dizendo, mas Senhor, se eu entregar minha vida a Ti, os meus amigos, vou perder todos. E eu segurei e não entreguei a vida. Na terça-feira, último dia, gente, olha, quem faz acampamento, gente, ore. Que o último dia é uma batalha imensa. Quem ainda não entregou a vida para Jesus. Mas eu lembro que ali foi o meu último momento. Tudo estava me tornando muito sensível. E eu dizendo, é minha última terça-feira aqui. Fui tão abraçado nesse lugar. Fui tão cuidado por pessoas. E tem Jesus aqui, gente. Eu lembro, não me lembro da pregação do pastor. Não lembro o texto. Senhor, me perdoe. Mas eu estava focado em outra questão. Só estava esperando o momento que o pastor fizesse o apelo para eu levantar a mão. Dia 12 de fevereiro de 2002, às 9h40 da noite, é a data do meu segundo nascimento. Foi a noite que eu entreguei minha vida para Jesus. 2005, Jesus me separa para o ministério. 2007, eu assumo a juventude junto a quem seria a minha futura esposa. 2008, 26 de abril de 2008, foi quando eu vi aquela mulher linda entrando na igreja. 10 de março de 2010, eu coloquei aquele garoto nos meus braços, o meu filho. E 2026, eu vou estar fazendo 20 anos de ministério servindo a Jesus. Gente, quero chamar o louvor aqui agora. Porque é o seguinte, enquanto nós estamos aqui, pode ter uma garotinha em algum lugar desse bairro e cidade, debaixo de um chuveiro, tentando se limpar, porque talvez alguém nessa madrugada entrou no seu quarto e a tocou. Talvez temos alguém aqui nessa cidade, uma mulher que tem tentado esconder as marcas dos seus olhos, porque ontem sofreu algum tipo de agressão. Talvez nessa cidade existe algum homem que está tramando a morte de alguém até o final desse dia. E, gente, se o Estado falha, nós conhecemos alguém que pode mudar histórias. Se as políticas falham, existe alguém que não falha, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. E eu tenho certeza, queridos, que o Senhor nessa manhã, Ele quer ativar chamados aqui nesse lugar. Deus, Ele quer transformar vidas. Vocês são filhos amados, vocês foram curados, vocês têm uma rocha. Mas nessa manhã, meus irmãos, o que nós iremos fazer com aquilo que Jesus tem colocado em nossas mãos? E o próprio Jesus, Ele está aqui nesse lugar, meus queridos, para levantar você, para pregar as boas novas e incendiar Natal para a glória dEle. E aí eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos louvar agora. Quem quer louvar ao Senhor Jesus aqui nessa manhã? Então, em nome de Jesus, cante essa canção agora. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino
Declara ao Senhor nessa manhã. Uma capa e um pouco de vinho, Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Declare a Ele. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um tecido, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Declarei. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me decidi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me decidi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus,
totalmente. Declara o Senhor. Cante ao Senhor nessa manhã. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você, um com você. Sabe, Jesus nunca chamou multidões para ficarem apenas ouvindo. Jesus chamou pessoas para o seguir. E hoje aqui na conferência, nesse encontro, o Espírito Santo de Deus está chamando uma nova geração. E não é a geração Nutella. Não é a geração Nutella. Mas Ele está chamando discípulos que decidem se levantar e multiplicar a fé. Você quer nisso? E às vezes caímos no erro de crer apenas e ter uma fé na solitude, tentando ser cristãos aos sábados, aos domingos, e tentando seguir Jesus à distância. Mas olha, hoje Jesus, nesse ambiente, a mesma palavra que Jesus lançou sobre os discípulos é a mesma palavra que o Senhor está lançando nessa tarde agora. Segue-me, segue-me. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui e sente que o Senhor te chama a ser um discípulo de verdade, multiplicador, de compartilhar a fé, de ser resposta de oração para alguém que está sofrendo nessa cidade, olha, o altar está aberto. Saia do seu lugar. Se nessa tarde, meu irmão, minha irmã, você está dizendo: Jesus, eu vou me comprometer com a tua obra, Jesus. Eu não quero ser apenas mais um, eu quero ser o discípulo multiplicador. Se nessa tarde, meu irmão, minha irmã, você está dizendo: Senhor Jesus, me usa na faculdade, me usa no meu trabalho, me usa na rua, aonde eu estiver, Jesus, me use. Se nessa manhã você deseja sair do campo de somente ouvir, mas de você quer viver, você quer se entregar, quer ser usado e usada poderosamente, meu irmão, minha irmã, não fique nesse banco. Deus, Ele não te salvou para ser espectador. Deus te chamou para ser um proclamador da fé para os homens em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, se essa palavra falou ao seu coração, saia do seu lugar. Nós queremos orar por vocês. Pode vir ter lugar aqui no altar do Senhor. Quero chamar a Nádia, ela vai estar orando agora. Minha voz já foi embora. Mas enquanto ela está vindo, o altar está aberto para os discípulos e discípulas. Essa cidade não vai ser mais a mesma, irmãos. A igreja do Nazareno, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, várias JNIs. Não questão de um departamento, irmãos, mas sobre uma mensagem que Cristo colocou no seu coração para levar a salvação para quem tanto precisa. Se nessa manhã também nós temos alguém aqui nesse lugar que deseja entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, aonde você estiver, só levanta a sua mão. Se nós temos alguém aqui nessa manhã que deseja entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, onde você estiver, só levanta a sua mão, que nós queremos orar. Se você estiver no altar, pode levantar a sua mão. Se você está aí, meu querido, minha querida, e se você um dia já experimentou tudo isso, e alguém te convidou para estar aqui, mesmo vivendo uma vida lá fora, mas nessa tarde você deseja se reencontrar com Cristo, aonde você estiver, só levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Mas enquanto isso, temos discípulos e discípulas nesse altar.
estão dizendo: sim, Jesus, me usa. O meu bairro não vai ser mais o mesmo. A minha casa não vai ser mais a mesma. A minha escola não vai ser mais a mesma. A minha faculdade não vai ser mais a mesma. Eis que o Espírito Santo está aqui nesse ambiente para trazer poder sobre vós, dando autoridade para manifestar os sinais e maravilhas que Cristo tem sobre a sua igreja. Então, em nome de Jesus, os pastores, os líderes, podem vir, orem por esses jovens. E nesse momento nós vamos orar por eles agora, em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Você pode estender as mãos. Nesta manhã nós podemos estar orando por missionários, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus que o Senhor está levantando nesta manhã. Então que você possa orar pela vida de cada um adolescente, jovem que chegou aqui à frente. Com certeza nós temos jovens aqui, adolescentes que têm enfrentado lutas na sua casa, na sua família, e que muitas coisas dizem não, mas nessa manhã o Senhor Jesus está dizendo sim para eles. Eis que faço novas todas as coisas sobre a vida de cada um de vocês, o Senhor está dizendo nesta manhã. Eis que eu tenho um plano perfeito, uma história perfeita sobre a sua vida. Não importa qual seja a tua história, as suas limitações, eis que faço novas todas as coisas sobre a tua vida. Derramo sobre ti um espírito de ousadia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Oh, Deus, que venha uma nova visão sobre cada um, Senhor. Que venha um espírito de trepidez, de coragem e de amor por ti, Jesus, e pelos perdidos, Senhor. E que eles não tenham medo de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Não tenha medo, porque eu chamo e eu capacito, eu me responsabilizo. Assim diz o Senhor nesta manhã para a tua vida, jovem. Vem, Espírito Santo, e derrama sobre cada um. Vem com o teu poder. E onde quer que eles estejam, Senhor, onde quer que eles passarem, na sua caminhada seja o testemunho vivo do teu amor, Jesus. Então vem sobre eles. Derrama uma nova unção. Sim, Jesus, é isso que nós te pedimos nesta manhã. Visita, visita, Senhor, com o teu sobrenatural sobre a vida de cada um. Oh, Deus, que possamos, Senhor, ouvir histórias, Senhor, desses homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, Senhor, transformando essa cidade, Senhor, no teu poder, na autoridade do teu poder, Senhor. Oh, Deus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, porque essa é uma manhã muito especial, onde muitos estão sendo chamados para o teu ministério, onde muitos, Senhor, estou dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E não existe nada melhor, Senhor, do que uma entrega total em tuas mãos. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar confirmando o chamado na vida de cada um. Que esta manhã não possa ser esquecida, mas seja um marco. Que seja um marco na vida de cada um, Senhor. E que teu Espírito Santo seja bem específico no chamado, Senhor. E que eles confiem no Senhor, permaneçam no Senhor e entendam que os teus planos são perfeitos, são maravilhosos, Senhor. E que vale a pena ser um discípulo e ser um discipulador. Que vale a pena depositar a vida
em tuas mãos. Que vale a pena ser sal e luz onde quer que esteja o Senhor. Então, Senhor, toma em tuas mãos. Toma em tuas mãos. Você pode então cantar assim? Diga para o Senhor. Sou totalmente teu, ó Deus. Fui encontrado pelo teu amor, declara ao Senhor, igreja. Eu sou, vai declara. Sou totalmente teu. Se derrama aos pés de Jesus. Zero com você, zero com... Eu sou, e se entrega ao Senhor nesta manhã. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Sou luz com você. Com você. Você pode exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Gente, se é pra Jesus, se é pra Jesus, gente, aplauda mais forte que Ele merece. Glorifique o nome do Senhor Jesus. E meus irmãos, vamos prosseguir. Vamos conquistar Natal pra Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe.